Então vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de hoje, com a presença ilustre da Tami, para falar sobre bem-estar do animal co-terapeuta, né? Falando um pouco de terapia assistida por animais. Isso é muito importante, esse trabalho que é feito junto com os animais, que tem um efeito terapêutico muito bom. Eu até também tenho um vídeo no meu canal no YouTube, quando vocês tiverem oportunidade, peço que assistam lá, sobre a importância dos pets na vida das pessoas, né? O quanto faz bem. Então, a gente sabe dos efeitos terapêuticos, a gente sabe dos efeitos benéficos que tem, tá? Não só quando está precisando fazer terapias, mas um animal é uma companhia, né? O pet, né? Um animal de companhia, e não só pet. Às vezes, a gente até chama cavalos que são também pets, porque tornam-se um animal de companhia, né? Enfim, outro animal que você tem esse contato, ele acaba tendo essa interação homem-animal e fazendo com que a gente tenha benefícios próprios e também benefícios para ele nessa relação homem-animal. Tá? Então a Tami ela vai trazer aqui hoje esses conceitos sobre a parte da terapia assistida por animal e como trazer o bem-estar desse animal que tanto ajuda e traz bem-estar para as pessoas. Mais uma vez, obrigado, Tami. E fica à vontade. Pessoal, participem, tá? Levantem a mão aí, falem, que a Tami gosta que a gente discuta aqui com ela, tá bom? Valeu. Eu gosto do debate. Vamos lá. Então, agora a gente inicia mais um momento aqui. Eu vou falar do bem-estar animal co-terapeuta, né? Esse animal aí que vem trazer um benefício diferente do que a gente estava discutindo anteriormente, né? Que era os produtos de origem animal, que servem para a nossa alimentação, cosmético. Ele vem aqui com uma proposta de trazer um conforto físico e emocional para a gente. Então, o animal, ele está aí em várias vertentes da nossa vida, e a gente precisa pensar nele também, e pensar no bem-estar, né? Não só retirar deles, ou pensar de que forma eles podem estar sendo benefícios para a gente, mas pensar no oposto também. Bom, primeiro a gente vai tentar aqui pensar o que são as intervenções assistidas por animais. Elas são praticamente divididas em três categorias. Eu trago aqui para vocês o TAA, que é a terapia assistida por animais. Ela vai usar, assim, essa relação humano-animal como parte integrada do processo terapêutico. É importante salientar que a terapia assistida, ela tem que ter um aspecto e supervisão de um profissional, dependendo do que é o interesse dessa terapia, né? Se ela for fisioterapia, eu estou pensando aí no fisioterapeuta. Se ela for terapia com relação a contato social, eu estou pensando aí no psicólogo. Então, ela tem a presença do profissional para avaliar resultados. Eu preciso ver que essa interação vai me dar resultados. E quem é capacitado para fazer essa avaliação, né? É um fisioterapeuta, no caso de uma fisioterapia, no caso de uma terapia, e um psicólogo, um psiquiatra, talvez, né, tem a presença de um profissional. Atividades assistidas por animais, a AA, ela melhora a qualidade da vida dos assistidos. A gente pensa assim, e aí a vida dos animais, será realmente que está sendo observada? Né? Então, a gente pensa se a presença do médico veterinário comportamentalista não seria necessário nesse quesito, né? Já que eu não preciso de uma questão de resultados com relação, como por exemplo a terapia, mas eu tenho que estar lá olhando se existe uma qualidade de vida, tanto, né, dessa pessoa, dessa assistida, quanto do animal que está ali à disposição para realizar essa atividade. E a gente também tem a educação assistida por animais, que aqui está errado, perdão, é o EAA. Ela é uma atividades de cunho pedagógico. Então, ela vem aí com uma intenção de ensinar algo para as pessoas. Pode ser com cuidados, pode ser aquela ida ao zoológico, a gente tem que pensar, né, quando a gente vai para a escola, levam a gente para o passeio, e aí tem ali a presença da professora, ensinando sobre educação ambiental, sobre o respeito aos animais, então ela está aí nessa categoria. Ela pode gerar resultados, né, quando a gente pensa numa né, numa discussão posterior a isso, ou num preenchimento de uma prova, ou num preenchimento de um questionário. Mas aí é dividida nesses três, tá bom?
E aí, o primeiro ato, a gente vai estar aqui falando da relação entre animais e seres humanos. A gente tem aí uma relação social de longa duração, né? Dependendo do cuidado com esse animal, tem animais que passam muito tempo com a gente. Eu peço a vocês agora que vocês recrutem esse sentimento que vocês têm em troca desse animal, sendo seu cão, seu gato, pensar aí no seu pet e trazer para si agora aquele sentimento de a chegada em casa, aquele afago quando você está triste, aquela alegria quando você chega em casa. Então, essa relação é construída ali com o pet de uma maneira mútua, né? Eu estou mostrando aí para vocês o Dave é o meu animalzinho, ele vai estar completando 7 anos, né? 7 anos é muito tempo, né? Então, o Dave, ele tem uma característica muito tranquila diante dos meus outros animais, que são agitados, eles são ativos. Ele é muito tranquilo. Mas eu vou estar discutindo mais lá na frente sobre o perfil do Dave. Olá, Tami. Por secar ele para a gente estar conversando. Oi, Ah, tinha dado uma diga. travadinha aqui, mas voltou. Tá bom para todos? Pessoal, tá tranquilo aí? O meu Sim. tinha eu pensei Sim, que era tinha travado. Só deu uma travadinha, mas já voltou já. Quando você falou do David, que é a coisinha linda aí e tal, e aí travou. Travou na beleza do Peraí. David. Né? Tem que travar mesmo, é uma beleza escultural. Eu estava falando do Dave, porque a gente vocês vão fazer junto comigo uma avaliação do perfil dele, certo? E ver Olá. travou no meu. para a parte de news. Novo? Travou de novo. Peraí. Travou na parte da avaliação do Dave. Isso. Pronto. A avaliação do Dave, então, eu vou dar as características dele para vocês agora, tá? O Dave, ele é um animal carinhoso, ele é quieto, e aí a gente vai estar conversando se ele é um animal adequado para um TTAA e para estar participando. Aí eu vou dar mais informações para vocês depois, tá bom? E aí eu estou trazendo aqui os benefícios da saúde física e psicológica dos humanos, né, que eles conseguem ter através da convivência com os animais. E aí eu vou dar mais pontos sobre isso daqui a pouco. Falando dos efeitos fisiológicos obtidos através dessa convivência, né, a gente vai estar elencando aí maior taxa de sobrevivência a acidentes coronarianos, a melhoria no processo da depressão, autocontrole da regulação das emoções, a gente vai ter aí redução da pressão arterial, uma redução dos batimentos cardíacos e uma redução até dos níveis de cortisol. Então, são aspectos fisiológicos dos humanos que se refletem quando ele está em uma convivência com os animais. Então, aquele que tem essa emoção, esse contato com o seu animal, que tem essa afetividade, a gente está aí levando de graça, né, em troca de um pouquinho de ração, um pouquinho de idas ao veterinário, a gente está ganhando muita coisa na nossa saúde. Eu trago agora quais animais podem ser coterapeutas, né? É mais comum a gente estar aí desdobrando aí as coterapias com cães e cavalos, mas a gente pode também estar encontrando coterapeutas como gatos, coelhos, jabutis, até algumas aves. A gente vai falar sobre critérios disso, né, sobre espécie mais para frente, mas é importante vocês saberem que existem as outras opções, não o que a gente vê como mais comum, né, que são os cães e os cavalos. Tudo bem até aí? O áudio está tranquilo? Sim. Tá tranquilo, Tami. Tranquilo. Então, continuar aqui.
Então, ainda agora eu estava falando sobre os efeitos fisiológicos, os benefícios, né, aí que vieram para os tutores, para os assistidos nas TTAs, né, TAs, mas aí existe um efeito negativo da participação nos animais, né? E quais são esses efeitos? Eu vou estar destacando aí o desconforto com o contato de desconhecidos, existe isso, né? E de que forma eu vou poder estar combatendo isso, né? Com a adaptação, com o treinamento, eu vou estar aí expondo esse animal de uma maneira, claro, todo vacinado, respeitando, assim, a saúde desse animal, mas a gente vai estar treinando ele para estar inserido nesse aspecto de TAA. Atenção excessiva. A gente pensa que o cachorro nos adora realmente, mas ele precisa do momento dele, e a atenção excessiva é um fator de estresse no animal. Então, quando a gente pensa em TAA, ele está ali passando pelos departamentos do hospital por muitas mãos. Ele está sendo acarinhado, ele está sendo penteado, ele está sendo alimentado, né? Que às vezes dá aquele biscoitinho, aquele petisco. Então, existe aí um fator de atenção excessiva. Eles se veem presos a um sistema que possui pouco ou nenhum controle, assim, controle ambiental. Ele sabe que ele vai passar de sala em sala, ele não pode latir alto, ele não pode sair correndo. Então, são aspectos que deixam ele meio que estressados, deixam ele fora do contexto deles. Se ele tiver com déficit de sono, se esse animal não dormir direito, claro que nenhum de nós, né, nem assistindo aula, nem trabalhando, com sono a gente vai estar aí exercendo da melhor maneira, se vai ser legal a participação dele no TAA. Manejo inadequado também, quando a gente não respeita o repouso desse animal, quando a gente carrega esse animal que não gosta de ser carregado, ele gosta de se aproximar, ele gosta de sentar ao lado, mas ele não gosta de ser carregado. Então, o manejo inadequado está inserido aí, e uma atmosfera muito agitada, né? A gente não fala de TAA somente no aspecto do hospital, a gente pode estar aí falando de TAA quando a gente leva para crianças que precisam de uma atenção, crianças que, quando a gente fala de abrigos, né, existe... eu vou abrir um parêntese aqui, que existe um projeto também coordenado pelo professor Jamel, que se chama Eu Amo os Animais, e recentemente, começo do ano, né, foi inserido um cãozinho, né, na convivência das crianças no abrigo, e aí nessa tentativa mesmo de auxiliar essas crianças a ter uma relação social melhor, mas lá eles são acompanhados por pedagogas, por psicólogos, tem um acompanhamento de voluntários de medicina veterinária, tem meu acompanhamento aí, mas no meu aspecto, assim, como professora de educação física, a gente ainda não conseguiu trabalhar de melhor forma, porque é por causa da pandemia, né, mas aí eu estou aqui já estudando, por causa daquelas crianças que hoje eu estou estudando, o bem-estar do animal coterapeuta, e que benefícios ele pode estar levando. E quando eu falo de atmosfera agitada, eu penso realmente lá, porque são várias crianças, todas elas querem pegar um animal, toda vez que chega alguém é uma novidade, então ele pode estar acostumado com a convivência delas lá, mas quando puder ir visitá-las, né, vai ser uma novidade, então elas vão se mostrar bem agitadas. Então, esse animal tem que estar preparado para esse tipo de evento. O livro que eu peguei como base, ele traz vários estudos, e eu elenquei esse para estar mostrando para vocês, né? Ele falou sobre o estudo de nível de cortisol em cães e tutores que participam de TAA ou AAA. Então, no início foi feito um questionário, e no qual os tutores foram questionados sobre se eles e os animais gostavam de estar ali participando, né, desse processo de TAA. O que foi coletado a partir da bioquímica deles, né, foi retirado e foi verificado o nível de cortisol nesses tutores, e a início, antes da sessão, eles tinham um nível de cortisol muito alto, mas durante a sessão esse nível foi baixando. A justificativa para isso ter acontecido é que eles ainda tinham receio de que forma o animal reagiria, mas esse nível ia reduzindo durante a sessão, porque eles viram que o animal ficou tranquilo ali, quietinho. Outra questão, para esse nível de cortisol ter baixado,
é que quando a gente pensa em fazer o bem a alguém, isso reflete no nosso comportamento e no nosso sentimento também. Então, foi um aspecto também que foi avaliado para justificar que esse nível de cortisol tenha baixado. Já quando a gente está falando dos animais, nos cães, né, eles estavam bem altos após a sessão, às vezes, aquela tensão do intervalo, eles também já se mostravam com cortisol bem alto. O que foi também verificado através dos níveis de cortisol é que dependia também da relação com o público assistido. Então, eu vou citar aqui 3 públicos que foram assistidos, e vocês aí podem estar me dizendo qual vocês acham que eles se encontravam mais estressados. O grupo 1 eram de idosos, o grupo 2 era um grupo de crianças, digamos que o aspecto da criança de abrigo, né, foi lá para brincar com as crianças, e o grupo 3 era com deficientes, alguns cadeirantes, outros com outro tipo de especialidade, certo? E aí vocês me dizem, dentro desse grupo, idosos, crianças, pessoas com deficiência, qual desses vocês julgam que o animal estava mais estressado? Crianças. Crianças? Mais alguém? Crianças. Sim. Crianças também. Eu também pensava que eram as crianças, mas não. O grupo que eles se mostraram mais estressados foi com os idosos, porque era um momento que eles ficavam mais contidos, eles não podiam correr, eles eram só aquele momento ali, e muito tempo de só pentear, passar a mão, ser alimentado. Pentear, passar a mão, ser alimentado. Esse foi o nível mais estressante. Em segundo lugar, veio das crianças, porque elas conseguiam correr durante o tempo, mas chegava um nível que eles ficavam cansados daquilo. E o 3, não. Eles tinham um afeto das pessoas que tinham deficiência, eles tinham aquela afetividade, aquele momento de estar quieto, aquele momento de ser tocado. Teve um momento da atividade quando eles conseguiram brincar. Então, o benefício das 2 terapias anteriores com os idosos, que é o momento de ficar quieto, e a agitação, que era com as crianças, se tornou, digamos assim, algo, um benefício das 2, e aí eles se tornaram menos estressados nesse momento. Então, mais com os idosos, quando eles tinham que ficar mais quietinho, que eles estavam mais estressados. Eu vou apresentar aqui para vocês também, desse livro, um relato de caso. Teve um cão com um trabalho de TAA, ele apresentou depois de 8 semanas de trabalho, assim, constante, ele apresentou sinais de estresse negativo. Ele foi afastado desse trabalho, né, porque a gente não pode deixar de dizer que é um trabalho. E aí, quando ele retornou, depois desse período de tratamento, ele foi novamente, né, levado a diagnóstico, e aí ele apresentou uma elevação crônica de cortisol circulante. E aí ele foi realmente afastado de vez, e o que eu posso dizer, né, nessa avaliação, é que é sem perspectiva de reversão do quadro patológico. Então, esse animal, ele pode ter tido essa elevação crônica por outros motivos, mas, de alguma forma, o TAA influenciou, e se não fosse afastado, talvez piorasse, né, a situação. Então, tem que ser pensado no perfil do animal para a gente estar colocando aí. E aí, o que aconteceu, né? Ele não tinha realmente como o quadro dele ter a reversão desse quadro. Mas nem tudo não é trágico para os animais do TTA, não, gente, tá? Eu venho trazendo aqui um aspecto de solução para isso. É feita uma seleção de animal a ser utilizado no TAA e AA. O que a gente pode estar, assim, pensando no bem-estar para garantir mesmo que seja uma coisa legal para o animal, né? Pensar que o animal que participa do TAA, ele vai depender, de uma boa seleção de espécie, raça e perfil. Quando eu falo de seleção de espécie, né, lembra lá na imagem que eu coloquei quais animais que poderiam ser coterapeutas? Eu estou ali falando, eu mostrei animais silvestres, né, mas ainda se diz que precisa de muitas pesquisas sobre o comportamento do animal silvestre. A gente não sabe como ele vai reagir. A gente, às vezes, foge o conhecimento do como o cão vai reagir, e a gente está, assim, há anos-luz, né, de conhecimento sobre o comportamento deles.
Então, a espécie tem que ser muito bem observada. A gente, quando fala de espécie, também vai pensar na raça, né? A gente, quando vai pensar no público específico, né? E a gente não tem que pensar que o animal que é ecoterapeuta, ele vai ser adequado para todas as ecoterapias que existem. Não, ele vai ser designado para uma específica. Então, se eu estou pensando aí no público de crianças, eu vou recomendar uma raça mais ativa, uma raça que vai brincar. Não uma raça que é mais deitadinha, é mais preguiçosinha, fica mais ali no cantinho dela. E aí eu venho para o perfil, que não necessariamente um animal tranquilo vai apreciar a participação no TAA. Aí eu vou falar agora do Dave, vocês vão aí agora pensar nos animaizinhos de vocês e vão dizer agora. Antes eu pensava que ele poderia ser adequado ao TAA e agora eu sei que não é, tá? O Dave, ele apesar de ser carinhoso, apesar de ser um animal bem tranquilo, né? E pensando numa TA com idosos, por exemplo, o Dave, ele busca carinho quando ele quer, certo? E eu fui estudando comportamento animal e descobri isso, né? Que uma fêmea que eu tenho em casa, o nome dela é Malaika, ela tá sempre disposta a receber carinho, ela recebe o carinho dela e fica ali perto da gente. O Dave não, ele dificilmente se aproxima de você para dar carinho, e quando ele se aproxima, você vai dar ali uma coçadinha na barriguinha dele, ele vai dar um lambejo em você e vai voltar para o canto dele. Então, isso denota que esse animal, quando ele tiver tensão excessiva, eu vou estar estressando ele. Apesar de ser um animal comportado, apesar de ser um animal carinhoso, ele tem um momento dele de carinho. Ele dá carinho e oferece a barriguinha dele, no tempo que for. Mas tem momentos que ele tá ali, de puxinho para cima, e você tem que dar carinho para ele naquele momento. Então, ele tem uma personalidade forte, apesar de ser calmo, né? Você tem que oferecer carinho no momento que ele quer. E então, isso já me diz, né, já me aponta que ele não é um animal adequado para estar aí lidando com um TAA, porque ele gosta do momento dele, ele gosta de ficar isolado. Muito tempo ele toma conta só da caminha dele e nem mexe com a gente, assim. Tem dias que é assim. E aí, se nesse dia ele fosse para uma sessão de TAA, ele estaria altamente estressado, né? Ele não é um animal agressivo, mas ele ia estar, possivelmente, né, com cortisol lá em cima. Alguém aí tem algum depoimento de um animal que supostamente seria adequado e viu que não era? Eu tinha 8 cachorros, na realidade. E aí, toda vez que ia a família em casa, era selecionado, assim, os próprios animais, eles iam para a parte da família. Tinha os que ficavam com as crianças, os que ficavam com os avós, eles mesmos se faziam, assim. E tinha uma que eu achava que ia se dar super bem com criança, porque ela era super agitada e gostava de brincar com a gente e tudo mais. Só que quando chegava criança e de apertar assim o rabo, puxar o rabo e tudo mais, ela ficava muito brava. Então ela dava meio que uma avançada. E com a gente, que era dono mesmo dela, assim, se eu faço isso com ela, nossa, ela não liga. Ela não tá nem aí, mas com os outros ela faz. E era muito engraçado que cada cachorro tinha um parente que eles gostavam de ir, que ficava com os idosos, e tinha uns que não chegavam perto de ninguém. Era, vou me trancar no quarto, não dá pra chegar perto de ninguém, era bem engraçado. Você vê, né, que ele tem uma predileção já, né? Então, a gente tem que avaliar o comportamento do animal também. Ana, né? É a Ana que tá falando, né? Isso, Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Você contribuiu imensamente, assim, de uma maneira com exemplos de que você tinha vários animais em casa e eles mesmo tinham o predilecionamento deles. Obrigada. Mas alguém, assim, tem uma ideia de que você acha que o animal tinha um comportamento de predileção ou você acha que é adequado para o TTA e, na verdade, agora descobriu que não era? Bom, eu tenho 3 animais em casa, 3 machos, né? Que eu adquiri de formas diferentes. O meu primeiro é o Saddam, que ele é um Dachshund, que ele é bem ciumento, então bem típico da espécie dele, então ele não seria adequado, porque ele só brinca também a hora que ele quer, ele gosta de dormir
do meu lado, mas ele não chega perto de outras pessoas para dormir. Assim, ele foca em mim, ele é muito ciumento comigo. Então, assim, eu já tive alguns problemas com minhas sobrinhas, que eu tenho várias sobrinhas, e elas querem vir em casa e ele não deixa elas chegarem perto de mim. Porque, assim, mora só eu e meu esposo, e é ele nosso bebê. Então, é o bebelô, nosso bebezinho da casa, então ele é bem mimado. Então, quando chega pessoas de fora, antes ele tinha mais isso. Aí ele, quando, infelizmente, eu fiquei doente e veio mais gente aqui para dentro de casa, para me ajudar aqui em casa, ele ficou mais tranquilo em relação a isso, com as minhas sobrinhas, graças a Deus. Mas, assim, creio que ele não seria adequado para isso. Mas eu tenho um outro, um Doberman, que ele foi adotado adulto já. Eu adotei ele e ele é perfeito. Ele é dócil, carinhoso, calmo, obediente. E ele é o avesso, porque eu tenho 3, do dog alemão que eu tenho. Que pela raça, dog alemão é brincalhão, pula. Dificilmente me obedece alguma coisa. Ele focou no meu esposo, ele obedece meu esposo. Então, assim, eu tive até mais dificuldades com isso quando eu adoeci, que eu não tinha força para lidar com eles. Então, eu tive que pedir auxílio dos primos, do cunhado, para me ajudar a cuidar dele, enquanto meu esposo está fora de casa trabalhando. Ele fica o dia todo fora de casa. Então, assim, agora eu já consegui lidar um pouco, mas ele é enorme, né? Então, assim, o Doberman é perfeito para lidar com outras pessoas. Quando você apresenta, ele é calmo, ele fica bem tranquilo, ele brinca, ele é super carinhoso. O dog alemão é uma explosão, é uma pilha, derruba tudo, ele não sabe a dimensão que ele tem. Eles não sabem, não, o Ele não tamanho tem deles. Para noção da eles, dimensão. eles Ele são não tem, pequenininhos ele não tem na noção cabeça do deles. peso. Ele sai disparado correndo, pula em ti, aí tu cai, pode sofrer até um acidente. É assim aqui em casa. Então, eu tenho 3 cachorros com um perfil totalmente diferente. E dentre eles, eu creio que o meu Doberman seria o mais adequado para essa situação. O seu Doberman, então, a gente poderia, sim, pensando numa terapia, fazer uma avaliação dele. É importante pensar que quando se adequou aquele ciumento, que passou a ter mais convivência social, ele foi melhorando, isso é importante. Às vezes o animal ele vai ser ciumento até a gente oferecer outros aspectos para ele, né? Você, de uma maneira indireta, até proporcionou uma convivência maior com outras pessoas, possibilitou uma relação com outras pessoas. Então, ele tem salvação, hein? Dependendo do aspecto de que Ele é mais ele é tranquilo. treinado. Hoje em dia, o meu Dutch House é mais tranquilo, assim. Mas ele é igual uma criança. Eu sei o comportamento dele. Com a minha sobrinha tem 5 anos. Ele implica com ela. Ele implica com ela. Se ela tá do meu lado, se ela quer vir do meu lado, ele fica cutucando ela, ele fica empurrando ela, que é para ela se afastar. Ele não chega a avançar, antes ele avançava. Hoje em dia ele não avança mais, não tenta morder nem nada, mas ele implica como se fosse uma criança igual. Ele quer a atenção para ele. Olha como foi importante a sua fala agora comigo. A gente está dizendo aí sobre a espécie, que é o canino. Você tem 3 cães. A gente discutiu sobre aspectos da raça e aspectos sobre o perfil. Às vezes pode ser um animal com a mesma raça, mas é um perfil diferente. Então, assim, vocês trazendo a vivência de vocês, a gente pode estar assim visualizando melhor essas diferenças, espécie, raça e perfil. Mais alguém? E obrigada, viu? Bom, eu tenho 2 de porte médio aqui onde eu tô, né? Em Tefé, que não é Manaus. E assim, eu acredito que elas não serviriam para esse tratamento, né? Porque elas brincam muito de morder. E pra gente é normal, né? Mas assim, eu acho que para outras pessoas poderia assustar e até mesmo machucar, sendo crianças. Em Manaus eu tenho a Zoe, que é uma labradora. Ela é enorme. Então, assim, ela também não tem essa dimensão de que ela é muito grande e também eu acredito que isso poderia acabar machucando alguma pessoa, né, do tratamento. Dependendo de onde ele se encaixaria. Mas, olha, a labradora, ela é uma raça que normalmente ela é colocada como uma TTA bem promissora.
A questão pode ser adestramento, ou a gente vai estar na terceira opção mesmo, que é o perfil dela. Não gosta, não quero, eu gosto do meu cantinho, então nem sempre só porque tem a raça ou porque é a espécie vai ter o mesmo perfil. Obrigada, viu? Quem falou? Juan. Ela é bem social com as pessoas, sabe? A questão mesmo é essa questão dela ser muito destrambelhada, mas assim, ela é muito social com todo mundo. Tanto que se chegar um ladrão e roubar, ela faz amizade com o ladrão e pronto. Ajuda até a carregar, né? Isso. Então aí eu posso estar visualizando uma questão de adestramento. Prossigo, mas alguém quer falar? Eu tô aqui para ouvir vocês. Senão a gente dá continuidade. Oi. Eu queria saber como seria o perfil do gato, né, no caso deles. Tem como dar um exemplo, como é que seria o perfil adequado para fazer parte, né? Se elas são de animais, né? Bom, na pesquisa do livro, ele não tem uma específica do gato, mas em artigos falou-se do gato sendo usado para idosos. Esse perfil do gato, ele vai ser um gato dócil, mas tem que ser bem respeitado a sequência de sessão com relação à duração e à frequência. Então, tem que ter atenção a isso. Mas os gatos, eles são utilizados, sim, e é direcionado com o tratamento de idosos, que eles são menores, eles não têm aquele hábito de, normalmente, dos cães de pularem. Normalmente, também isso é aplicado a hospitais também. Claro que esse é um acompanhamento do médico veterinário com relação a esse animal, né? Pensado para não levar mais alguma doença, né, algum aspecto para os idosos que estão acamados. Mas, em relação aos gatos, é isso que eu posso estar falando nesse momento. Mas eu te prometo, assim, te mandar um artigo, botar no Drive lá também, sobre a relação dos gatos. O que eu posso dizer, assim, com antecedência, é que os gatos, eles são orientados para os idosos, e aqueles gatos mansos, e sempre pensando na duração e na frequência dessas sessões. Tá bom? Mais alguma questão? Oi, tá ouvindo? Oi? Tô ouvindo. Porque tava falando sobre TDA, né? E eu tô cuidando de 2 Goldens. E um deles, ele participa nesses projetos para ajudar crianças, né? E eu acho que eles são muito carinhosos, muito carinhosos. É impressionante, porque eles são gigantes. Gigantes. Se quiser, eu posso abrir a câmera para mostrar ele, que ele tá aqui do meu lado. Peraí que eu vou ir pro... Pronto, já olhei aqui. Mostra aí pra mim. Tá, pera, vou chamar ele. Bruce! Bruce! Vem aqui, garoto! Bruce! Vem! 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 Rapidinho. Diz oi, Bruce. Aqui, ó. Ele tem quase 40 quilos. Tem 2. Tô vendo a ponta da orelha. Deixa eu mostrar aqui ele. Computador. Bruce. Pronto, aí. Porque tem 2, é o Bruce e a Maia. E aí agora eles estão brincando. E aí o grandão, ele tem quase 40 quilos e ele é o cachorro mais dócil que eu já vi na minha vida. Os dois participam da atividade? Não. A Maia, ela tem 7 meses, só que ela é muito agitada. Muito agitada. Aí ela não tem perfil, porque ela pode morder a criança sem querer, e aí não é recomendado. Mas a câmera. Lorena. Oi. Tenta colocar eles aí de novo, que eu quero tirar uma foto deles. Tá bom, pera. Maia! Sobe aqui, Maia. Sobe aqui. Maia. Ai, quereu. Pera. Cadê o... Deixa eu pegar o brinquedo deles. Vem aqui, Maia, pra o pessoal te ver. Só porque vocês falaram que não querem aparecer. Enquanto a Lorena tá aí tentando convencer o Bruce e a Maia, eu vou falar que a raça deles é também realmente bem recomendada para estar fazendo esse processo de TAA. São animais que consideram, eles ficam felizes de estar participando.
Então, eles têm esse temperamento bem legal, assim, para estar participando do TEA, mas com relação da Maia, aí mais específico ainda, espécie canina, raça, a gente tem a mesma raça, mas a gente não tem o mesmo perfil, né? Então, um é mais agitado, o outro é mais carinhoso, tá aí. E aí, a gente está avaliando os dois. Qual é o brinquedo? Ah, vi o brinquedo. Ela. É o petisco. Vem, Olha Bruce. pra câmera, Maia. Ela comeu o petisco. Não Ela marca pra roubou. Maia, não. Sobe um pouquinho, que acho que vai dar para tirar Tá. foto. Tá dando? Deu? Tá quase. Ai, Tá Conseguiu, quase. produção? Atrás. Não, não consegui, não. A Maia é igual o meu Bruce. Aí apareceu a Tainá na frente. Foi? Peraí. Na hora que eu ia tirar a foto, apareceu a Tainá. Pera. Bruce? A gente pode combinar assim, então. A Aí, ó. Tainá tira a foto. Aí, agora apareceu. Valeu, Lorena. Nada. Então, foi muito propícia a participação da Lorena, né? Porque aí está falando de perfil novamente, e a gente vai falar sobre adestramento, né? Sobre o treinamento. O adestramento não é condicionar um animal à minha vontade. É ele saber que momento que ele vai estar agindo, sabe? É aquela criação de paz, digamos assim, que vai escutar um pouco do filho, porque ele vai estar ali, a gente vai ter que observar o comportamento do animal, se ele está à vontade ou não. Não é só simplesmente impor que ele vai ficar lá porque a gente acha que isso é benefício para ele, ou obrigar ele a ficar quietinho, a gente tem que estar sempre observando o comportamento dele. Como vocês viram, né, no relato de caso que eu mostrei há pouco, o animal ele não apresentou agressividade, mas ele estava com sinais de estresse negativo, e aí desenvolveu uma patologia que não tem como reverter. Então, isso é um prejuízo para o animal. Agora eu estou trazendo, assim, o de mais importante, é como a gente garantir o bem-estar dos animais que participam do TAA, né? O animal coterapeuta, ele precisa apreciar a atividade, então ele precisa estar bem. E de que forma eu vou observar que ele está bem? É quando ele apresenta comportamentos afiliativos. E aí, o que é isso? Ele vai estar abanando o rabo, ele vai se aproximar da pessoa assistida, como vocês podem ver na imagem aí, é um golden, né? E ele tá aqui carinhando, dando um lambejo aí na criança que está sendo assistida. Então, ele está apresentando o que é um comportamento afiliativo. É importante pensar nisso, né? Se o animal tá lá, tá gostando, até onde ele tem que pensar se ele não ficou cansado, em que momento ele vai ficar cansado. Esse animal, mesmo tendo comportamentos afiliativos, ele cansa. Entende? Então, a gente tem que estar 100% focado nele também. Claro que tem a pessoa terapeuta, que é o psicólogo ou o fisioterapeuta, mas tem que ter a visão do médico veterinário ali também, observando o comportamento do animal. Então, é um mercado que pode ser vinculado, né? Se você conhecer alguém, algum terapeuta, algum fisioterapeuta, algum psicólogo que tem a intenção de estar fazendo esse trabalho, você, como médico veterinário, você está abrindo um mercado de trabalho para você, né? Quando você olha para um animal, olha o comportamento dele, não só para que ele não seja agressivo com a pessoa, mas olhar se ele está cansado, né? Observar o bem-estar dele. A atenção principalmente vai, né, com relação a esse comportamento filiativo, com esse bem-estar aí do animal, é a atenção à duração e frequência das sessões. Do que foi destacado nos meus estudos, é que 20 minutos de descanso é pouco para o animal. Eles responderam melhor 60 minutos. E esses 60 minutos, né, tem que atender a um local de repouso com possibilidade de privacidade. Então, ele já passou pela mão de tanta gente, ele já só foi legal, ele já mostrou aquele aspecto bem social. Ele precisa da privacidade dele. Então, eu preciso observar esses aspectos para garantir que esse animal que participa do TA fique bem, né? E aí eu não vou estar dando uma frequência de segunda a sexta eu vou levar esse animal para o hospital, né? De segunda a sexta eu vou levar esse animal para o abrigo. Ele tem que ter aquela frequência de sessão e aquela duração. E principalmente, né, com relação ao repouso dele.
Alguma dúvida aí? Não. Não? Então, gente, como foi bem estendida, né, a nossa primeira palestra, eu quis condensar essa, e eu trouxe, assim, só formas, só caminhos, só ideias, né, para vocês saberem como é que se orienta essa terapia assistida por animais, né, como promover esse bem-estar animal. Eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês, se vocês quiserem, a gente pode entrar num bate-papo aí, eu posso estar disponibilizando depois para o professor meu e-mail, né, meu telefone, para vocês trocarem uma ideia comigo. Tem meu Instagram também, que eu gosto de falar lá sobre bem-estar animal, sobre comportamento animal. Eu vou trazer aqui para vocês a base dessa apresentação para vocês, foi desse livrinho aqui. Vocês estão visualizando bem? Sim, tá dando para ver. Sim. Então, esse livro, ele é riquíssimo, ele vai me dar conceitos sobre história, ele vai me dar conceitos sobre bem-estar, ele vai me dizer por que que o animal silvestre não é adequado e que momentos isso provocou alguma problemática, tudo esse livro tem. Realmente, ele é um livro muito promissor, assim, ele serve tanto para a pessoa que é médica veterinária observar o comportamento do animal, ele serve também para aquele psicólogo que quer trabalhar com TAA, para aquele fisioterapeuta, para aquela professora, ele é um livro bem dinâmico, bem democrático, e aí ele vai atender várias questões, assim, várias dúvidas de vocês. Eu não tenho ele digitalizado, senão eu tinha todo o prazer de disponibilizar para vocês, eu só tenho ele físico mesmo. Mas eu vou estar disponibilizando para vocês, junto com o Drive, né, que eu prometi de certificação, os artigos que eu tenho com relação aos animais coterapeutas. Eu trago uma frase aí, eu estou finalizando só o slide, tá? A gente não finalizou nosso papo, não. A gente pode continuar. Mas, assim, não sabem falar, mas saberão acompanhar o seu silêncio. Quando a gente faz de terapia, né, às vezes a gente pode estar lidando não com uma criança agitada, né, como a gente pensa em criança, é sempre aquela que precisa de alguém para brincar com ela, mas às vezes aquela criança precisa de algum meio para socializar. Não aquela criança que sofreu traumas somente, mas a gente pensa em crianças que têm algum diagnóstico como autismo, como o TDAH, que às vezes não consegue se expressar, e ela é muito agitada, mas no momento de fala ela se fecha. Eles têm todos essa capacidade de estar junto com a gente, de não saber falar e de dar um conforto tremendo para a gente. Eu sei que em muitos momentos, muitas pessoas tiveram apoio, né, nesse momento de luto que a gente passou, assim, devido ao Covid, e às vezes o falar não era suficiente, né? Então, dar um colinho para o nosso animal foi muito mais promissor do que conversas longas, né? Então, eles realmente veem esse aspecto de preencher algo para a gente, e porque só tirar benefício, né? A gente tem que pensar realmente no bem-estar deles. Eu trouxe essas fotinhas aí, a primeira, ele está com o estetoscópio, que ele também pode estar te curando, né? São patas que curam, a gente pode dizer, aquele afago, sem palavras, e aí o cadeirante, que também tem uma relação próxima com o animal, porque ele auxilia, não só na locomoção, ele pode também estar, o animal terapeuta, o que vive na casa, né, ele pode estar aí auxiliando pessoas epiléticas, então tem várias funções, assim, que os animais podem estar gerando pra gente, tá bom? Tá certo. Alguém quer colocar alguma coisa? Pessoal, fica à vontade, aproveita aí. Já estou vendo vocês. Se vocês quiserem mostrar carinho, fico feliz. Estão tímidos, tá bom. Eu aceito sua palavra, então. Oi, Então, Tainá. Tá, pode falar. Tem alguém para falar? Pode falar. A Tainá abriu, me deu um tchauzinho, simpática, Tainá. Mostrar o rosto, professor. Legal.
Então, pessoal, parabéns, Tami. Excelente apresentação e você soube trazer essa importância de visualizar o bem-estar do animal terapeuta, né, coterapeuta, o quanto, às vezes, como você falou, não só tirar benefícios dele, né, a gente também tem que pensar no lado que é benéfico para ele. Isso é importante não só em animais terapêuticos, animais que acompanham os seres humanos, a gente tem que lembrar que não é uma máquina, um robô que vai trabalhar exaustivamente. A gente tem que lembrar o quanto também ali para ele pode ser cansativo, né, é a questão de um cão condutor, né, de um deficiente visual, né, um cão guia. Ele tem que estar o tempo todo em atenção, o tempo todo com a energia lá em cima. Imagina se eu não tiver um cuidado do tempo de trabalho, nem nada, ele não tiver ambientado ali, vai chegar uma hora que ele não vai estar tão atento. Ele vai até não fazer o seu papel ali de acordo. E isso vai ser ruim também para o seu próprio bem-estar, né? As relações, as interações entre homem e animal, elas têm que ser benéficas em via de mão dupla, não só para nós seres humanos. É muito bom, a gente tem aí benefícios. Quem tem um animal em casa sabe disso. Quem encontra com um animal, né, parece que a gente muda, né, o nosso espírito, a gente muda o nosso clima, só de ter o contato ali. Isso é provado cientificamente, que você ter o contato mesmo, tete a tete, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está com distanciamento social, que a gente não pode se abraçar, se beijar, mas você com seu animal em casa, você tendo esse contato com seu animal, isso já te conforta, isso já faz com que você também se sinta melhor e ele também. Então é uma relação benéfica, mas é preciso estar atento aos sinais que ele demonstra se ele está realmente em bem-estar ou não, né? Não só achar que é benéfico, ou muita gente acha que animal ele pode ser tratado assim de qualquer jeito, nem nada. Mesmo tendo, às vezes, as pessoas têm noção que cuida do animal, mas esse cuidado, às vezes, é muito humanizado, que deve ser evitado. Esse cuidado, às vezes, ele é muito básico também, ele é uma coisa que, às vezes, não leva em consideração alguns aspectos intrínsecos do animal, como a questão do seu próprio comportamento, né? Então, foi muito bom você trazer isso daqui e mostrar que ele tem que ter, a gente tem que ter essa visão para o bem-estar dele, né? Não só achar que tem um animal e qualquer animal pode ser também, não. Tem que se ter um treinamento, um cuidado, uma boa assistência. Então, muito boa a sua abordagem. Eu achei demais essa sua frase no final aqui. Não sabem falar, mas saberão acompanhar o seu silêncio. E é como o professor Paulo Freire fala, né? Comunicação é mais a gente ouvir do que a gente falar, né? E os animais nos ouvem. Os animais nos ouvem mesmo calados, né? Às vezes eles nos entendem pela nossa gestão corporal, pelo nosso semblante, né? Pelo nosso olhar. E ali ele vem e nos traz um afeto, um carinho, uma companhia, que em muitos momentos a gente não precisa nem de palavras, é só de estar perto e estar do lado, né? São nossos companheiros mesmos. Sim. Muito bom mesmo. Eu estava lembrando aqui do fato da sua enfermeira estar cuidando do senhor, que a gatinha, quando o senhor quebrou o pé. Lembra? Sai do meu pé até hoje. Até esse dia eu tava lembrando que quando eu tinha quebrado a perna, eu tava com a perna imobilizada com aquela bota, ela ficava do meu lado ali, do lado da bota deitada. Agora, né, eu tô caminhando, graças a Deus, mas ela também, onde a gente vai, ela fica do lado, e eu não consigo passar por ela sem passar um carinho nela, ou seja, com a mão ou com o pé, assim, eu não consigo passar. Até minha mãe fala, rapaz, você tá ficando doido com essa gata, que você não... Mas é um imã que tem, né, atrai, a gente gosta muito do bichinho, e nos faz bem, né, e para ele também, que ela fica esperando ali, ela já tá acostumada com o ambiente familiar, então é o nosso ente, a gente tem que entender os momentos dela também, tudo, então faz parte, né? Faz parte e é uma terapia mesmo. É uma companhia muito boa. É incrível mesmo esse papel deles na nossa vida. A gente tem que levar, mas a gente não pode deixar de considerar o momento deles, né? E eu só entendi isso quando eu passei a estudar o comportamento do animal, né? Eu passei a compreender o Dave. Eu digo que hoje eu penso que eu estou em dívida com ele, né? Porque eu passei aqui 5 anos e meio
não atenta ao comportamento dele e ele sempre disponível para mim. Agora até a minha hora de retribuir a ele, né? Então, estudar bastante para dar esse retorno aí para ele. Ah, sim, mas é aquilo que às vezes a gente acha que está fazendo melhor, mas tem coisas que a gente precisa melhorar, né? A gente que está estudando, mesmo que está dentro, a gente consegue perceber isso. Mas o restante, não. Então, como eu falo, gente, é tão importante, nós estamos na academia, nós levarmos soluções, nós resolvermos problemas que são simples, mas que são básicos e são importantes de serem resolvidos, porque dos pequenos problemas viram grandes problemas, né? Então, essa parte de bem-estar animal, de comportamento, de interação, de entender o animal, isso é muito importante, isso é uma coisa básica que nós devemos aprender, entender, tá certo? Para levar para o resto das pessoas. Tá? Às vezes a gente só observa o erro do comportamento animal quando ele já está de uma maneira agressiva. Então, os pequenos sinais a gente não consegue observar quando a gente não tem aquele olhar atento. E às vezes tem animal que ele vai passar uma vida toda sem ser agressivo e ele está altamente infeliz. Então, a gente tem que ter atenção a isso, ao comportamento dele também. É verdade. Então, tá bom. Alguém tem mais alguma consideração para fazer? Eu tô esperando. Eu peguei meu bloquinho, minha caneta. O que vocês tiverem para falar para mim, eu tô anotando. Mas se tiver tranquilo por agora, eu vou encerrar essa apresentação, mas a gente vai continuar. Eu peço que você fique aqui, Tami, que eu queria conversar um pouquinho com a turma sobre o projeto da gente. Ah, tá, tranquilo. Então, mais uma vez eu lhe agradeço, viu? Vou encerrar aqui a apresentação, mas a gente continua.